Bem, a gente viu até agora a questão do termo trabalho e energia, e a gente verificou lá que existia uma forma de energia que a gente chama de energia cinética, que é dada por um meio da massa vezes a velocidade ao quadrado. E a variação dessa energia cinética está associada ao que a gente chama de trabalho. A gente vai verificar agora que existem outras formas de energia além da energia cinética, tá? A gente vai verificar que existe uma energia potencial gravitacional e também uma energia potencial elástica. Então, como a gente vai fazer isso, né? A gente definiu o trabalho como sendo a integral da força projetada na direção de um eixo x, por exemplo, né? E integrando essa força nessa direção de x, né? Entre um x inicial e até um x final, a gente tinha então o que a gente chama de trabalho. Uma força constante, isso é muito mais simples de determinar, né? A gente pode simplesmente dizer que isso vai ser igual ao produto escalar da força pelo deslocamento. Então, a gente tinha essa expressão aqui que servia para o caso de uma força constante, e aqui essa expressão para o caso de uma força variável, né? Então, notem que a gente, na verdade, aqui considerando um movimento unicamente unidimensional, por isso que a gente tem esse x aqui, né? Seria a direção em torno da qual ocorre o movimento. Um exemplo bastante contundente disso seria o caso de uma força elástica, né? A gente tem lá um bloquinho que pode deslizar sobre uma superfície. E a gente diz que essa direção aqui é um eixo x. E a gente tem aqui uma parede e tem uma mola, né? A gente pode estar preocupado em determinar qual que vai ser o trabalho realizado por essa mola entre esse bloquinho sair de uma posição inicial e ir até uma posição onde ele perde contato com a mola. Então ele tem um deslocamento ao longo do eixo x e está sujeito a uma força elástica exercida pela mola, que vai apontar para a direita, e vai realizar um certo trabalho, né? O problema aqui é o seguinte: essa força ela só tem componente na direção de x. Isso ajuda a gente a fazer as contas, né? Se a gente for pensar na questão da componente, a gente sabe que, bem, a força elástica só tem componente na direção do eixo x, então essa componente vai ser dada por uma constante vezes o módulo de distensão da mola, né? Só que a gente tem um problema sério aqui, que é que, bem, a mola vai esticando, conforme ela vai esticando, ela vai exercendo menos força. E não é uma coisa assim que a gente possa dividir em dois estágios diferentes, porque essa variação é contínua. E no caso dessa variação ser contínua, então a gente tem que apelar para uma expressão que envolve uma integral. Existe uma extensão desse conceito de integral de vetor, que é o que a gente chama de uma integral de linha. Na verdade, faz parte do conteúdo lá de física 3, de cálculo 3, na verdade. E é o que a gente chama de uma integral sobre um caminho, né? Então, a gente tem uma linha e a gente se preocupa em determinar qual que vai ser a integral da projeção de um vetor na direção de um outro vetor, né? Então, por exemplo, se a gente tem um corpo que está numa certa posição, ele vai até uma segunda posição, e eu estiver preocupado em determinar qual que é o trabalho, né? Vamos supor que você tenha uma força que vai ser sempre numa mesma direção, todos os pontos. Apesar disso, como a gente tem um caminho complexo aqui, se a gente for pensar no deslocamento instantâneo para cada ponto, a gente vai ter um ângulo entre o deslocamento instantâneo, chamado de delta minúsculo R aqui, e a direção da força vai ser continuamente está variando, né? Tanto pode variar a intensidade da força, por exemplo, não pode supor que a força seja constante para facilitar as coisas. Ainda assim, a gente tem essa questão aqui de que a componente da força que é na direção do movimento, ela está sempre variando, porque a direção relativa entre o deslocamento instantâneo e a força estão sempre mudando, né? Então, assim, na verdade, essa questão da integral de linha é só uma maneira formal da gente dizer que, olha, você vai ter que pegar e projetar essa força na direção do movimento, né? Então, você vai ter que, digamos assim, conseguir determinar qual que é a direção da força, determinar qual que é o caminho
ao longo do qual você está caminhando, para você poder determinar o ângulo entre esses dois vetores continuamente. Né? Cada posição que você tem, você sabe qual é o ângulo entre os dois vetores. Isso não é nada trivial, é um negócio bastante complicado de fazer e se costuma estudar isso em casos muito particulares. Tá? A gente não tem, na verdade, preocupação em resolver isso aqui. A única coisa que eu quero deixar claro aqui é o seguinte, que, em geral, essa expressão aí, que é a expressão mais geral do trabalho, tá? Porque ela tanto aceita vetores, quanto aceita uma força variável, né? Você pode variar tanto a direção quanto a intensidade da força. Então, tudo que dá para variar, ela consegue calcular. Então, essa é a expressão, essa 6.229 aqui é a expressão mais geral possível para o trabalho. Tá? A questão é que, assim, você tem que conhecer coisas particulares de cada força para poder determinar qual que é esse valor do trabalho. Em geral, na verdade, a gente não consegue nenhuma expressão fechada para o trabalho, mas tem alguns casos específicos em que a gente consegue obter expressões para o trabalho que vão depender unicamente de quem é o ponto A, quem que é o ponto B, que são os pontos inicial e final. Então, quer dizer, o trabalho, se ele depende só do ponto de partida e do ponto de chegada, ele não depende do caminho que a gente toma. E essas forças, elas são especiais. Se a gente pensar na força de atrito, por exemplo, a gente claramente vai imaginar que, olha, não pode ser assim. Né? A força de atrito, ela deve fazer um trabalho que depende do caminho que você toma. Você toma um bloquinho que está sobre uma superfície, por exemplo, ele está no ponto A, e ele vai andando e está sujeito a fazer o deslocamento entre A e B, por exemplo, sujeito ao atrito. Para qualquer ponto que a gente tome, a gente vai ter uma força de atrito que vai ser no sentido oposto ao deslocamento instantâneo. Então ela realiza sempre um trabalho negativo. Né? Ou uma força de arrasto também vai ter a mesma ideia. Né? A gente pega e faz um deslocamento instantâneo aqui, ΔR, e força de arrasto ou força de atrito, elas estão sempre contra esse movimento. Então, se a gente pegar e fazer um caminho super longo aqui, a gente vai ter um certo valor de trabalho realizado pela força de atrito. Se a gente fizer um caminho curto, a gente vai verificar que o trabalho vai ser menor. O trabalho ele depende do caminho que você toma. Então, a força de atrito não é uma dessas forças desse tipo especial. Agora, se você pegar a força peso, por exemplo, vamos supor que essa força F que está desenhada aqui seja a força peso, então imagino que isso aqui seja uma coisa vertical agora. Né? Antes eu estava imaginando como se tivesse visto uma superfície como uma mesa, e aí eu ando nessa linha pontilhada e vejo o atrito, como eu estou vendo um bloquinho, por exemplo, andando de cima. E aí, agora estou imaginando que a gente, na verdade, tem que o ponto A e o ponto B são dois pontos numa parede, né? E a força F seria uma força peso, que é constante apontando na mesma direção para baixo. A gente já verificou antes que o trabalho realizado pela força peso, ele depende somente da variável y. Né? Então, se eu pegar y a e y b, eu posso determinar que o trabalho vai ser igual a m vezes g vezes ΔY. Ou menos m vezes g vezes ΔY, devido à minha escolha de sistema de referência nessa figura. Então, na verdade, a gente tem o seguinte, que existem dois tipos de forças. Forças que a gente chama de conservativas e forças que a gente chama de dissipativas ou simplesmente de não conservativas. E aí, essas forças que são conservativas são forças que a gente diz que tem um potencial associado a elas. E aqui é justamente o caso do trabalho. Tá? Quando que uma força vai ser conservativa? Sempre que você conseguir uma expressão fechada, que dependa somente do ponto inicial e do ponto final para poder determinar qual é o trabalho. É claro que tem diversas forças aí que não vão obedecer isso. Né? Força de arrasto, força normal, força de tensão. Na verdade, das forças que a gente vai estudar em Física 1, só tem duas que obedecem essa questão de independência do caminho. Né? O trabalho independe do caminho tomado, que são a força peso e a força elástica. São as únicas duas que vão ter isso. Sempre que você tem uma expressão que ela obedece isso, né? O trabalho realizado por qualquer caminho que você tome entre dois pontos vai ser sempre o mesmo, a gente sabe que vai ter uma expressão fechada para poder determinar o trabalho. E aí a gente pode
reinterpretar as coisas, verificando o seguinte. Aqui está falando dessa questão do caminho, né? Se a gente voltar lá para a expressão do trabalho, a gente tinha o seguinte, né? O trabalho ele era integral, isso em uma dimensão, né? Integral da força na distância. E aí eu falei para vocês que existe para poder determinar esse valor, né, entre um ponto inicial e um ponto final, o que a gente faz é tentar adivinhar qual que é a função que quando a gente deriva vai dar a função que a gente tem, né? E aí a gente consegue, através da função primitiva, determinar qual que vai ser o valor da variação que a gente tem lá, força que está sendo exercida. Então, basicamente, a gente quer determinar por uma força Fzinha, ou Fzão aqui, vou colocar Fzão porque eu estou colocando Fzão aqui dentro, em função da posição X, eu preciso determinar qual que é essa área entre um X inicial e um X final. Como que eu determino essa área? Eu acho a função que determina a área. Essa função aqui eu posso chamar ela de Fzão de X mais uma constante, e aí vou calcular ela entre o meu X inicial e o meu X final, e com isso eu consigo determinar qual que vai ser o valor do trabalho, né? Então, basicamente, isso aqui vai ser Fzão de X final menos Fzão de X inicial. Então, toda força vai chegar numa expressão desse tipo, só tem duas que vão chegar, que são a força peso, né? E também a força elástica. E a gente dá um nome especial para essa força aqui, para essa função Fzão. A gente chama de uma energia potencial U de X. Aí seria aqui, claro, né, a função potencial calculada em X final, menos a função potencial calculada em X inicial. Por que a gente faz isso, né? Porque a gente consegue interpretar melhor os problemas. Então, assim, se a gente pensar na energia cinética, por exemplo, quando a gente tem um corpo que é arremessado para cima com uma certa velocidade v, ele vai subir e vai eventualmente chegar numa outra posição com uma velocidade que vai ser zero. E aí, aqui embaixo, eu tinha uma certa energia cinética, né, que era dada pelo meio da massa vezes a velocidade ao quadrado. Só que conforme vai subindo, ele vai perdendo essa energia cinética porque ele está perdendo velocidade, né? A velocidade vai diminuindo devido à aceleração da gravidade, né? Ou, interpretando de maneira que a gente empregue o conceito de energia, a gente pode dizer que existe um trabalho realizado pela força-peso no sentido de diminuir essa energia cinética do corpo. Mas eu posso me perguntar, tá aí, o que acontece com essa energia? Eu poderia dizer, olha, isso aí, ela some. Só que, observando outros sistemas, a gente verifica que sempre que uma energia ela sai de algum lugar, existe algum efeito que acontece no resto do sistema. Por exemplo, conforme esse corpo vai subindo, ele vai perdendo energia cinética. Só que ele está ganhando altura. E aí ele vai chegar aqui nessa posição e vai ficar com velocidade nula, mas ele está mais alto. E aí, se nada segurar ele em cima, ele vai começar a descer e vai começar a ganhar energia de volta, porque ele vai começar a ganhar velocidade de novo. Então, a gente pode imaginar o seguinte, que ao invés dessa energia ter sumido, parece que na verdade ela foi armazenada em algum lugar, porque depois ela volta. Inclusive, quando o corpo chegar exatamente na mesma posição aqui, ele vai ter exatamente o mesmo valor de energia cinética que ele tinha, claro, desconsiderando aí forças de arrasto, né? Porque a força de arrasto também vai realizar um trabalho, né? E aí, se a gente fizer isso no vácuo, a gente vai perceber que o corpo volta para a mesma posição com a mesma velocidade, então ele recuperou toda essa energia que ele tinha. Então, na verdade, o que a gente interpreta nesses problemas é que a energia cinética ela foi sendo transferida para uma energia potencial gravitacional. Então, eu vou armazenando, como a gente armazena energia numa pilha, né, numa bateria. Você guarda energia para você usar depois. Então, esse é o conceito de energia potencial. Então, a forma de energia potencial a gente pode determinar simplesmente fazendo uma comparação com essa ideia aqui. Olha,
eu tenho a variação de uma energia potencial. Vai ser U de x final menos U de x inicial. Isso tem que ser igual ao trabalho. Mas o trabalho a gente sabe que, por exemplo, se o trabalho vai ser igual a uma variação da energia potencial, e a gente sabe que o trabalho para uma força gravitacional, uma força-peso, vai ser m vezes g vezes delta y, função negativa aqui. Aqui a gente é obrigado a utilizar o sinal negativo, porque a gente sempre vai colocar o eixo positivo apontando para o eixo y positivo apontando para cima. Então, menos m vezes g vezes delta y é igual a u de x final, ou y final no caso, menos u de y inicial. Então, na verdade, fica claro daqui, fazer essa comparação, que na verdade a gente pode escrever isso como sendo menos m vezes g vezes y final, mais m vezes g vezes y inicial, e aqui eu tenho u de y final menos u de y inicial. Se eu pegar e colocar esse sinal aqui para frente, né, vou escrever assim, menos m vezes g vezes y final menos m vezes g vezes y inicial. Então, na verdade, a gente verifica o seguinte, né? Se a gente pegar e der cabo desse sinal colocando um sinal negativo aqui na frente, por exemplo, eu acabei esquecendo de fazer aqui, né? Na verdade, a gente define o potencial como sendo menos essa função f. Aí a gente vai perceber o seguinte, que aqui eu vou ficar mais, aqui eu teria um menos na frente multiplicando tudo. E a gente tem aqui u de y final menos u de y inicial. Perceba a relação que a gente tem aqui, ó. A gente conclui que a energia potencial gravitacional ela vai ser simplesmente m vezes g vezes o valor de y, se a gente escolher o eixo y vão apontando para cima. Né? Então a gente consegue perceber que, olha, conforme você vai perdendo energia cinética, quando você vai subindo, você vai ganhando altura. Então, veja que se você aumenta a altura, o que você está fazendo? Você está aumentando essa energia potencial gravitacional. Então, a gente tem uma energia que é transferida de uma parte do sistema para outra. Claro, por que a gente vai fazer esse tipo de coisa? Porque a gente vai chegar numa lei de conservação da energia. Na verdade, não é bem uma lei, é um negócio mais forte que isso, é um princípio de conservação da energia. A gente não tem como provar que isso é verdade, mas assim como a gente chama de as leis de Newton de leis, a gente na verdade não tem como provar que elas são leis, né? Que não, tem que ser assim. A gente simplesmente concluiu que tem que ser assim. Isso não vem de alguma outra coisa. Então, a gente acaba usando lei nesse sentido, né? Uma lei natural. A gente observa que isso é verdade experimentalmente. Né? E aí a energia ela se conserva. Como a gente sabe isso? A gente sabe isso experimentalmente. A gente faz os experimentos e verifica que a energia se conserva. E a utilidade disso é que a gente vai conseguir trabalhar de uma maneira ainda mais fácil com essa questão de energia. Ao invés de a gente ficar calculando o trabalho, a gente consegue calcular as coisas considerando diretamente a conservação da energia. Então fica mais fácil para a gente trabalhar. Né? Então, a gente tem aqui uma energia nova, que é a energia potencial gravitacional. Notem que as energias potenciais elas podem ter uma constante aqui. Essa constante equivale àquela constante que aparece na integração. Né? Que seria essa constante aqui. Olha que essa constante ela não, na verdade não faz nenhuma diferença para a gente, porque ela sempre se cancela quando a gente calcula as variações. Na verdade, qualquer coisa que a gente for calcular vai estar sempre relacionada a uma variação da energia potencial gravitacional. Então, a gente pode adicionar uma constante aqui. Mas se a gente pode adicionar uma constante qualquer, essa constante qualquer que a gente geralmente escolhe é zero. É um valor que incomoda a gente muito menos. Né? Então, ao invés de eu escolher 10, eu vou escolher zero. Outra coisa que é interessante, 10 o quê? Né? 10 joules. Porque assim como o trabalho é dado em joules, né? Porque ele é uma
tem unidade de energia, assim como energia cinética, a energia potencial ela também tem que ser dada em joules, né? Porque a gente tem aqui uma questão de igualdade, a gente só pode igualar coisas que têm as mesmas unidades, né? Então a gente tem que a energia potencial gravitacional também ela é dada em joules, tá? O que mais que é interessante a gente notar? E por que a gente chama essas forças de conservativas? Basicamente, a gente tem dois tipos de forças, as forças conservativas e as forças não conservativas. Onde as conservativas são aquelas em que a gente consegue achar uma expressão fechada, que depende só do ponto inicial e final do trabalho realizado pela força, tá? E através dessa comparação aqui com essa equação da integração aqui, né, a gente consegue verificar que existe essa função, a fisão, que quando a gente deriva da força, que é o que a gente chama justamente de uma energia potencial. Né? E aí a gente tem o seguinte, que a gente vai verificar depois que existe o conceito de energia mecânica, que vai ser a soma da energia cinética mais energia potencial, e que essa energia mecânica só é constante num sistema se você tem somente forças conservativas atuando. Então, se você tiver lá uma força de atrito, a gente não pode dizer que existe uma conservação dessa soma de energia potencial, mais a energia cinética. Tá? Então, essa classificação é importante para a gente poder verificar como trabalhar com alguns sistemas para poder resolver eles de uma maneira mais simples. Então, como eu identifico uma força que é conservativa? Né? Bom, a gente já falou que é só você verificar se o trabalho entre dois pontos é o mesmo para qualquer caminho que a gente adote, né, entre dois pontos. Do outro lado, a gente vai ter então que se você tiver o trabalho entre dois pontos quaisquer é diferente por dois caminhos, quer dizer que essa força não é conservativa. Tá? De outra maneira, a gente verificar se a força é conservativa ou não é verificar se o trabalho num caminho fechado, né, você sai de um ponto A, faz uma jornada e volta para o ponto A, se esse trabalho ele é nulo. Se ele for nulo, aí então essa força que realiza esse trabalho ela é uma força que é conservativa. Tá? Mas não pode ser nulo para um caminho específico, tem que ser nulo para todos os caminhos possíveis. Então, como que eu faço para poder determinar essa função da energia potencial? Né? A gente não tem muita escapatória, a gente sempre vai ter que verificar a solução da integral da força. Tá? Então, a partir do momento que você faz essa integral da força aqui, você automaticamente está determinando qual que é essa força Fzão, que é a própria função da energia potencial. Tá? Então, veja que na verdade ela difere através de um sinal. Né? A energia potencial ela é menos a função que, quando você deriva, dá essa força F, né, que você tem. Veja que, como eu falei lá, é uma questão meio que de adivinhação. Né? Você tem a força F, você tem que adivinhar qual que é a função que, quando você deriva, dá aquela função que você tem. Claro que muitas vezes isso é bastante chutável, né? E é por isso que acaba sendo uma coisa tão interessante a gente pensar nesse processo para poder resolver essas contas. Né? Claro que se você tem essa expressão aqui, né, na hora que você faz a derivada, você vai verificar o seguinte, ó, que quando você deriva a função Fzão, você tem a função F, né, e a gente conclui então que a função F da força, né, vai ser menos a derivada do potencial. Isso é uma outra coisa que é interessante. Se você tem a força, você consegue determinar o potencial através do processo de antiderivado. Se você tem o potencial, você consegue determinar qual que vai ser a força através de uma derivada. Tá? É interessante notar que em alguns sistemas, principalmente quando a gente envolve a questão do eletromagnetismo, é mais fácil a gente determinar diretamente a função da energia potencial do que determinar a função da força. Tá? Então, vocês vão ver lá, por exemplo, um experimento que geralmente é feito no laboratório, em que você tenta determinar quais são as linhas de campo elétrico que você vai ter entre duas cargas. Então a gente pega e faz assim, você coloca lá um sistema que tem
um eletrodo negativo ligado a uma bateria e um eletrodo positivo. Você pega um multímetro e liga no eletrodo negativo e aí vai verificando quais são os pontos onde você vai ter sempre a mesma leitura no multímetro, a mesma leitura de tensão. Essa tensão é o que a gente conhece popularmente por voltagem, né? E esse valor da voltagem é justamente uma energia potencial associada à força eletrostática. Tá? Então, a gente verifica o seguinte, ó, que as linhas onde a gente tem potenciais iguais são justamente essas quantidades que eu fiz. Vocês vão ver lá em eletromagnetismo que as forças elas são sempre perpendiculares a essas linhas. Né? Então a gente vai acabar tendo que a força ela vai fazer uma coisa assim. Né? Quer dizer, se você pegar e largar, por exemplo, se você tem uma carga positiva aqui, uma carga negativa aqui, você pega uma carga negativa pequenininha e põe ela aqui e ela vai percorrer essa linha aqui e vai chegar até a posição da carga positiva. Outra vantagem da gente trabalhar com energia potencial, que bem, ela é escalar, né? Então às vezes é muito mais simples a gente trabalhar com essas expressões do que se a gente for trabalhar diretamente com os vetores. Eu falei um pouquinho já sobre a questão da energia potencial gravitacional. Vamos ver aqui sobre a energia potencial elástica, tá? De novo, né, a gente tem aquela questão de que o trabalho ele vai ser igual a menos integral da força em distância. Né? Então, se tiver uma força elástica, a gente consegue... Aliás, aqui é mais. Né? É a energia potencial que está associada, na verdade, a menos a função F-zão, que é uma função que quando eu derivo, ela vai ser igual à minha função F da força. Tá? Então, se a gente pegar, por exemplo, a força elástica, o que a gente vai ter, né? Integral, o que é a força elástica? É menos K vezes X. Né? Se eu pegar e colocar esse menos K para fora, vou ficar com a integral de X dx. Qual que é a função que quando eu derivo da X? Né? Vai ser X ao quadrado sobre 2. Né? Então eu posso escrever isso aqui como sendo menos K. E aqui eu vou ficar com X ao quadrado sobre 2, calculado entre a mais uma constante, né? Calculado entre um X inicial e um X final. Então quer dizer, se eu pegar e calcular o trabalho entre um X inicial e um X final, realizado por uma força elástica, a gente vai ter, isso vai dar menos K, que multiplica X ao quadrado sobre 2, menos X final ao quadrado sobre 2, menos X inicial ao quadrado sobre 2. Eu posso escrever isso aqui como menos K sobre 2, que multiplica X final ao quadrado, menos X inicial ao quadrado. Agora, o que seria então a minha energia potencial? Né? Vou pegar a aplicada distributiva aqui, né, para deixar naquela forma Fzão de X final mais uma constante menos Fzão de X inicial mais uma constante, a mesma constante. Né? Se a gente para poder deixar nessa forma aqui, né, que eu vou fazer a aplicada distributiva, então eu vou ficar com menos K sobre 2 vezes X final ao quadrado mais K sobre 2 vezes X inicial ao quadrado. Vou pegar e colocar esse menos na frente, substituir aqui por menos, e eu vou comparar essas duas expressões aqui. Né? Então, na verdade a gente pode dizer que, considerando que eu tenho esse menos aqui, e que menos U é igual a F, né? Então o que eu posso dizer é que no lugar desse F eu quero substituir uma energia potencial que vai ser menos U de X final. E aqui eu vou ficar com menos U de X
inicial. Desde que a constante C é constante, a gente joga ela fora, né? Porque a gente pode escolher ela como sendo zero. E até porque quando a gente calcula essa variação, a gente não se cancela por causa desse menos que tem aqui. Então não precisa me importar com essa constante. Então agora se eu fizer uma comparação, né, menos o de xf, então, menos isso aqui. E aí eu vou ficar aqui com menos o de xi. Então eu tenho isso aqui, né? O menos que tem lá vai ficar mais. Então na verdade a gente tem o seguinte, que a minha energia potencial elástica, ela vai ser dada por kx ao quadrado sobre 2. Mais uma constante que a gente vai utilizar sempre como sendo zero. Que é essa expressão que eu tenho aqui, tá? Então assim, toda vez que a gente for calcular aí uma energia potencial elástica, a gente pode utilizar essa expressão. Vou discutir um pouco sobre essa questão da interpretação da energia potencial elástica, né? Assim como no caso você jogar uma bolinha para cima e lá ir trocando energia cinética por essa energia potencial, e a gente, energia potencial gravitacional, e a gente imaginar que a gente está armazenando energia, para o caso da mola a gente tem uma coisa similar. Você pega e arremessa um bloquinho contra uma mola. Quando a gente toca a mola, a gente começa a se importar com o problema. Então ele vai comprimindo essa mola e vai perdendo velocidade. Só que ele vai comprimindo a mola. Conforme ele vai comprimindo a mola, a força elástica está realizando um certo trabalho ali. E de forma que quando o bloquinho para momentaneamente, ele ainda vai estar sujeito à força elástica, e essa força vai começar a fazer com que esse bloquinho seja acelerado de volta. E ele vai acelerar até que ele chegue na mesma velocidade inicial que ele tinha quando ele começou a comprimir a mola. Consequentemente, a gente consegue verificar, né, que a gente, na verdade, não está eliminando a energia cinética, a gente está armazenando uma energia na mola. Então, essa expressão aqui, que também tem unidade de energia, né, Joule, ela representa uma energia que está armazenada na mola. E aí, com isso, a gente consegue verificar que a energia ela não é destruída, ela é simplesmente armazenada temporariamente na mola. Então, por exemplo, vamos supor que a gente tenha um bloco que está caindo sobre uma mola, como essa figura 6.35. Esse exemplo é interessante porque ele junta não só a minha energia potencial gravitacional, mas também a energia potencial elástica, porque tem as duas forças. Então a gente pode verificar o seguinte, que quando esse bloquinho cai, ele vai realizar um trabalho sobre essa mola. Mas também vai ter um trabalho realizado pela força peso, né? Vamos pensar aqui o que o exemplo diz, né? Então, um bloco de massa m igual a 0,5 kg cai sobre uma mola, conforme mostrado na figura 6.20. Não é 6.20. Enfim, 6.35. 3.35. Se a constante elástica é de 50 N por metro, a altura h é de 2 metros e a velocidade inicial do bloco é nula, determina a distensão máxima L da mola. Nota que o bloquinho vai cair, vai tocar aqui essa tabuinha e vai começar a comprimir a mola. Ele vai ter uma compressão máxima que eu quero determinar, né? Como que eu posso fazer isso? Eu posso imaginar o seguinte, que existe uma variação da energia cinética que vai ser igual ao trabalho realizado tanto pela força peso quanto pela força elástica. Quando a gente comprime, né, o trabalho realizado pela força peso no sentido que a energia cinética do bloco aumente. O trabalho realizado pela força elástica não, é no sentido que diminua essa velocidade do bloco. Então, se a velocidade inicial do bloco aqui é nula, né, ele parte a partir dessa posição aqui com V igual a zero, o que eu posso fazer para determinar essa compressão máxima? Eu posso imaginar o seguinte, ó, que a variação da energia cinética ela é igual ao trabalho. Mas qual vai ser a variação da energia cinética? Ele parte do repouso, vai cair ganhando velocidade até que ele toca a mola, vai começar a perder velocidade até que eventualmente ele pare de novo, né? Então, se eu pensar que no estado inicial é quando ele está nessa posição, o estado final vai ser quando ele tiver comprimido a mola aqui embaixo. Quais são as energias cinéticas desses dois estados? É zero nos dois, né? Porque a gente tem velocidade nula nos dois pontos, né?
Então eu posso dizer que a energia cinética, a variação da energia cinética é zero. Eu registrei aqui. Outra coisa que a gente tem é que o trabalho realizado sobre esse bloco, ele é dado pelo trabalho da força-peso, mais o trabalho da força elástica. Tá? Então, como que eu determino esses valores? Né? Eu tenho que o trabalho ele pode ser escrito como sendo menos a variação da energia potencial. Então, se você pegar o trabalho da força-peso, vai ser menos a variação da energia potencial gravitacional. O trabalho da força elástica vai ser igual a menos a variação da energia potencial elástica. Então, assim, coisa que é importante notar, cada força que é conservativa, ela vai ter um potencial associado a si. Então, são expressões diferentes. Né? Assim como as forças elas têm expressões diferentes, cada força tem a sua própria expressão. O trabalho correspondente, né, a energia potencial correspondente às forças que são conservativas, vão ser diferentes entre si. Então, aqui eu vou verificar então que o trabalho do peso vai ser igual a menos a variação da energia potencial gravitacional. Essa energia potencial gravitacional é dada por quê? M vezes G vezes Y. Né? Então, eu vou ficar com M vezes G vezes YF menos M vezes G vezes YI. Aqui embaixo eu vou ficar com o menos que está na frente. Né? O menos eu posso colocar no lugar do trabalho depois. Vou deixar assim o menos aqui. Isso aqui seria só o delta UG, sem o sinal. Aqui eu vou ficar com delta UE. Vai ser igual a K sobre 2 vezes x final ao quadrado menos K sobre 2 vezes x inicial ao quadrado. Então, eu posso dizer, substituindo essas expressões aqui, né, observando claro que eu vou ter um sinal negativo, né, eu substituo no lugar do trabalho menos delta UG, menos delta UE, só que delta UG é M vezes G vezes YF menos M vezes G vezes YI. E aí eu tenho menos a variação de energia potencial gravitacional, que vai ser menos, né, que está aqui na frente, kx final ao quadrado sobre 2 menos kx inicial ao quadrado sobre 2. Só que nós temos o seguinte, que no início, né, nesse estado inicial, qual que era a compressão da mola? Era zero, ela estava completamente distendida. Né? Então, o que eu tenho que saber? Esse estado inicial da mola ali é nula a compressão. Né? Então, se eu tenho que a energia potencial elástica final da mola, que é diferente de zero, vai ser K sobre 2 vezes x ao quadrado. A gente vai ter essa expressão aqui, 6,270. Como eu quero determinar o valor de L, né, eu tenho que fazer algumas observações. Né? Em primeiro lugar, eu preciso poder trabalhar aqui com essa energia potencial gravitacional, eu preciso poder substituir um valor aqui para a posição. Eu vou dizer que a minha posição y final, y0, é exatamente na posição onde o bloco toca a mola. Tá? E eu posso dizer então que a energia potencial gravitacional inicial vai ser m vezes g vezes o valor dessa altura h que é dada. Então eu vou ficar com 0 é igual a menos m vezes g vezes h menos final menos inicial. Vamos falar sobre o ponto final então. Né? Se o ponto inicial é aqui y igual a h, qual que é o y final? Vai ser y igual a menos L máximo. Né? Eu posso escrever aqui como a posição final como sendo menos L. Vou ficar com m vezes g vezes menos L. A energia potencial gravitacional inicial vai ser m vezes g vezes YI, que vai ser H. Né? E aí a gente tem energia potencial elástica associada à mola. Então a gente vai ficar com K sobre 2 vezes a distensão da mola ao quadrado. Tem que eu estou usando YF aqui para poder tratar a distensão da mola, porque eu estou imaginando que de fato a figura me mostra isso. Né?
que ela está comprimindo e dilatando aí na direção do eixo y, né? Então eu estou usando y aqui nas notas de aula para poder falar sobre essa variável. Mas eu posso chamá-la simplesmente de L, né? Porque essa distância que a mola é comprimida é justamente a direção, o valor dela, né? Justamente o deslocamento na direção do eixo y. Então eu tenho aqui, ó, K sobre 2 vezes L ao quadrado. Então se a gente notar aqui, a gente vai ficar com, ó, menos K sobre 2 vezes L ao quadrado, menos M vezes G vezes L, menos M vezes G vezes H igual a 0. Né? Se a gente resolver esse sistema aqui, deixa eu ver uma coisa, questão de sinal aqui, esse menos com esse menos aqui vai ficar mais, aqui vai ficar mais, menos com menos a mais, então esse fica mais, esse fica mais também, só esse último fica mais, fica assim. Se a gente pegar e substituir, resolver isso básica, né, pra gente olhar que a gente tem interessante no valor de L e ele tá, parece ao quadrado e o próprio valor de L, né? Se a gente resolve então essa fórmula básica aí, a gente vai obter o valor de L que a gente deseja, né? Então, nesse caso aqui vai dar 0,536 metros, né? Então, notem que é uma questão da gente utilizar o conceito de energia potencial para poder calcular qual vai ser o trabalho. Não parece que a gente tem muito ganho, né? Se a gente pensar que a gente já tinha uma expressão de trabalho, a única coisa que a gente está fazendo com esse conceito de energia é verificar que, olha, antes eu falava que o trabalho da força-peso era igual a m vezes g vezes ΔY. Agora eu digo que o trabalho da força-peso vai ser igual a variação de energia potencial gravitacional, onde essa energia potencial gravitacional vai ser dada por m vezes g vezes o valor de y. Né? Olha, isso aqui é energia potencial, não é delta. Então, a partir do momento que a gente calcula aí qual vai ser o delta, o g, que é igual a menos do trabalho, então a gente consegue verificar lá que a gente vai ficar com m vezes g vezes yf menos m vezes g vezes y, que vai ficar m vezes g vezes ΔY, basicamente. Então, na verdade, os dois caminhos são completamente equivalentes. A questão é que o princípio ali de determinar ali a energia potencial e tal, ele vai ser mais útil para a gente depois, quando a gente define então o conceito de energia mecânica. Tá? Antes de entrar nessa questão das energias mecânicas, a gente pode fazer um pouco de análise de gráficos de potencial. Tá? Então, se você tem lá um movimento, é muito comum que a gente trabalhe com gráficos da seguinte forma: a gente tem uma energia potencial representada assim, uma energia potencial, aliás, uma posição x representada na horizontal. Isso aqui seria um movimento unidimensional, tá? Um corpo que está sobre uma mesa, por exemplo, pode se deslocar ao longo de uma dimensão lateral dela. E para cada, ele também está sujeito a uma força, ou colocar aqui uma força nesse sentido, por exemplo. E aí a gente vai verificar o seguinte: eu tenho um potencial associado a essa força, e conforme o corpo vai se deslocando, ele pode estar sujeito aí, a um potencial diferente. Né? Uma das coisas que a gente nota é que a força F ela vai ser igual a menos a derivada do potencial U em relação a X. A gente sabe que o potencial U ele tem uma interpretação bastante específica, né? A derivada dele. Né? Tanto, na verdade, a derivada do potencial está relacionada à força, como a gente sabe que tem em cálculo, a derivada está relacionada à inclinação da reta tangente. Então, para cada um desses pontos, a gente verifica o seguinte, que a força é tão maior quanto maior for a inclinação da reta tangente. Tá? Em alguns casos, a gente vai ter uma inclinação para baixo, quer dizer que a força está apontando para trás. Assim.
Notem que quando a gente vai calcular o trabalho aí, em energia potencial, a gente está se preocupando, na verdade, com a componente em X dessas forças. Né? A gente está pensando só na componente da força que está na direção do eixo X para poder calcular o trabalho. E a gente nota então que, se a gente pegar toda essa região aqui, ó, a inclinação da reta tangente vai ser sempre negativa. Então esses são pontos onde, se a derivada do potencial é negativa, quer dizer que a força é positiva, ou seja, a força aponta para o lado direito. Tá? Aqui a gente vai ter um ponto inferior, onde, se a gente colocar a inclinação da reta tangente aqui, a gente vai ver que ela é nula. O que isso significa? Né? Que a derivada do potencial é zero. Então, momentaneamente, ele não varia. Qual vai ser a força equivalente? Vai ser zero também. Então, nesse ponto específico, a gente não tem nenhuma força atuando sobre o corpo. Se a gente notar aqui esse outro trecho, a gente vai verificar que a gente sempre tem uma inclinação da reta tangente que é positiva. Então, esses são pontos onde, devido a esse sinal, a gente vai ter uma força que é no sentido negativo do eixo. Então, são pontos onde a gente vai ter uma força que é direcionada como essa, para trás. Aqui eu tenho um outro ponto, onde novamente eu vou ter uma inclinação dessa reta tangente que vai determinar aí a derivada do potencial. Eu vou perceber que ela vai ser nula. Então, nesse ponto aqui, eu também devo ter força zero. Então, depois a gente tem só uma repetição desses outros pontos que a gente já verificou. Tá? Então, sempre a gente olha um gráfico do potencial, tem algumas coisas que são muito fáceis de a gente verificar. Por exemplo, quais são as regiões onde o corpo está sujeito a uma força para a direita? Ou seja, no sentido positivo do eixo X. Né? É só a gente imaginar, sei lá, uma bolinha aqui, por exemplo, que pode rolar rampa abaixo, como se fosse uma montanha-russa. Onde seria a força que ela está sujeita? Né? Se uma montanha-russa ia ser uma força que faz esse sentido aqui, assim. Vai ser uma analogia só. Então, na verdade, a gente tem uma força que aponta para a direita. Né? Essa é a direção para a qual a bolinha vai. Se ela estiver subindo aqui nessa região, para onde que vai ser a força? Vai ser para a esquerda, porque a tendência é da bolinha, se ela estiver indo para a direita, ela perder velocidade nessa região. E aí aqui de novo a gente tem uma região onde é força para a direita, depois mais uma que é força para a esquerda. E a gente tem esses pontos superiores e inferiores aqui, né? Aqui e aqui, que são especiais. Esses são pontos onde a força vai ser momentaneamente zero. E esses são pontos que a gente chama de pontos de equilíbrio. Né? Equilíbrio quer dizer que a força resultante que atua sobre o corpo é nula. Então, fica aí de uma análise rápida do gráfico, já notar que existem pontos onde a gente vai ter forças positivas, pontos onde a gente vai ter forças negativas e pontos de equilíbrio, onde a força vai ser nula. Se a gente pegar, por exemplo, o potencial de uma mola, ele é parabólico. Qual que é o ponto de equilíbrio? É o ponto onde a gente vai ter força zero, ou seja, exatamente quando a mola não está nem comprimida nem relaxada. Então ela está uma situação em que a força está equilibrada num ponto nulo. Tá? Outras coisas que são interessantes de notar, por exemplo, se a gente tem uma força eletromagnética, uma eletrostática, né? A gente tem duas hipóteses, ou a gente tem uma força repulsiva ou a gente tem uma força atrativa. Então, o potencial associado à força repulsiva vai ser esse daqui de cima. Por exemplo, duas cargas positivas. Para qualquer ponto, vamos fixar aqui a origem na primeira carga, qualquer ponto que a segunda carga esteja, a gente vai verificar que a inclinação da reta tangente é menor do que zero. Né? Então, quer dizer que a força vai ser no sentido positivo do eixo. Então, é uma força que é repulsiva. Agora, se a gente tiver um potencial entre duas cargas de diferente sinal, a gente verifica que o potencial vai ser esse aqui de baixo. Então, conforme a gente vai se deslocando para a direita, aqui a gente vai ter uma diminuição da inclinação, diminui o potencial, mas também diminui a derivada do potencial, ou seja, a força. E eu notava como essa inclinação ela é positiva. Isso quer dizer o quê? Que a força é no sentido negativo do eixo. Então, essas forças, essas cargas tendem a se aproximar devido à força eletrostática exercida entre elas. Tá? Notem que esses dois potenciais eles não têm nenhum ponto de equilíbrio, ou seja, nenhum ponto onde a derivada vai ser nula. Tá? Mas se eles atuarem em combinação, por exemplo, entre dois arranjos de cargas elétricas que envolvam cargas positivas e negativas, como dois átomos de hidrogênio, por exemplo,
onde a gente vai ter lá um próton, um outro próton, são os núcleos dos dois átomos de hidrogênio, e a gente tem duas eletrosferas, que é como se fossem duas nuvens de carga elétrica negativa. Essa interação vai fazer o quê? Que a gente tenha um potencial que vai ter essa cara aqui. Esse é um potencial que ele é muito repulsivo a curta distância, é moderadamente atrativo a distâncias maiores. Tá? Claro que se a gente tiver uma distância muito grande, essa força ela vai a zero. Né? Mas é interessante notar esse fundo que a gente tem aqui no potencial. Então, a gente tem uma posição aqui, que é uma posição em que a gente tem força nula. Então essa que a gente chama de uma posição de equilíbrio. Né? Se a gente colocar o corpo nessa posição, o segundo átomo aqui, tem um átomo aqui, e um outro aqui. No da esquerda eu fixei a origem, no outro eu estou supondo que ele pode se deslocar no sentido desse eixo R. Então note que se tem essa posição de equilíbrio, quer dizer que esses átomos eles preferem ficar essa distância um do outro. Então, a gente tem essa distância que é R0, como se fosse a separação entre os dois núcleos numa molécula diatômica. Tá? Existem outros potenciais que são mais complexos, né? Existem potenciais como, por exemplo, esse que a gente chama de poço quadrado com bordas. Né? A gente pode imaginar que existe uma região onde o potencial ele é constante, uma outra região onde ele é constante, e aí tem uma borda entre essas duas possibilidades. E claro que se você tem uma região aqui onde você tem sempre um mínimo, mas se pegar aqui e pensar, se pegar e deslocar lateralmente, qual vai ser a inclinação da reta tangente? Vai ser sempre a mesma, né? Então tem sempre uma inclinação horizontal nessa região aqui. Então é só toda uma região de equilíbrio, a força que eu estou sobre o corpo vai ser zero. E aqui tem a mesma coisa. Esse tipo de potencial é utilizado para descrever propriedades nucleares, tá? Como se tivesse uma força entre os núcleos dos átomos que é muito fraca, a não ser que eles cheguem muito perto um do outro. Aí essa força vai fazer com que os núcleos se fundam. Para que passar a eletrosfera é uma coisa que exige bastante energia. Né? Para os núcleos poderem chegar próximos um do outro, a gente tem que ter uma taxa de energia muito alta. Né? Outra coisa que a gente pode notar é o seguinte, que os pontos eles não são iguais, os pontos de equilíbrio. Tá? A gente tem alguns tipos de pontos. Os mais comuns a gente tratar são esses dois aqui. Um ponto que é um máximo local e um ponto que é um mínimo local. Esse ponto aqui é o ponto de equilíbrio estável. Esse aqui é um ponto de equilíbrio instável. Por que eles têm esses nomes? Né? Porque se você pegar esse corpo que está nessa posição aqui de equilíbrio estável e fizer qualquer deslocamento para a esquerda ou para a direita, sempre vai surgir uma força que vai tender a fazer com que ele volte para essa posição original. Então ele é estável. Qualquer perturbação vai fazer com que o sistema oscile um pouco em torno da posição de equilíbrio, mas ele volte para a posição de equilíbrio. Agora, se você pegar esse outro ponto aqui, ó, o que acontece quando você pega e faz uma perturbação do sistema e ele está exatamente naquela posição de equilíbrio? Se ele andar para a direita, você vai notar que ele vai estar sujeito a uma força que vai ser para a direita. Por quê? Porque a inclinação da reta tangente aqui é para baixo, ou seja, a derivada negativa, com o menos que tem lá aqui, a força vai ser igual a menos a derivada do potencial. Então a gente tem que ser o linha é negativo, então com menos na frente vai ficar mais, e a força vai ser no sentido positivo. Então se a gente se desloca para a direita, aparece uma força que tende a deixar a passagem ainda mais da posição de equilíbrio. A mesma coisa acontece para a esquerda. Tá? Então esse é um ponto que a gente chama de equilíbrio instável. No gráfico é fácil a gente imaginar isso aqui. Imagina que você coloca uma bolinha nesse fundo aqui. Qualquer perturbação que você faça, a bolinha vai rolar e vai eventualmente parar no fundo de volta. Aqui não, se você tem alguma coisa equilibrada aqui, qualquer perturbação vai fazer com que a bolinha saia dali e não volte mais. Então isso que a gente chama de equilíbrio instável. Tá? Existe um outro tipo de ponto de equilíbrio que é esse aqui, que a gente
tem o seguinte: se a gente se desloca para a direita, parece uma força que tende a fazer com que a gente volte para a posição. Né? Se a gente se deslocar para a esquerda, vai parecer uma força que faz com que a gente se afaste da posição de equilíbrio. Então, isso que a gente chama de um ponto de inflexão, ou mais popularmente conhecido como ponto de célula. Esse tipo de problema aparece em gráficos bidimensionais, tridimensionais. A gente vai ter superfícies assim e elas vão fazer um formato que vai parecer uma célula quadrada. Como se a gente tivesse aqui um eixo Y, aqui um eixo X, aqui um eixo Z. Isso representa a superfície, ela vai ser parabólica nesse sentido aqui e parabólica nesse outro sentido aqui. Então, isso aqui é no plano X, Z, esse é no ponto X, Y, esse aqui é no plano Y, Z. Então, forma essa ideia de uma célula de cavalo. Então, a gente teria em algum ponto aqui um ponto de equilíbrio, né? Conforme a perturbação aconteça, pode ter um equilíbrio estável aqui, ou a gente pode ter um equilíbrio instável aqui. Né? Mas a gente pode ter vários pontos de equilíbrio, tá? Um potencial. Não é algo que na prática dessas forças fundamentais aconteça, mas existem sistemas mais complexos em que você pode ter vários pontos diferentes que sejam de equilíbrio. Tá? Então, o que mais que eu posso falar aqui? Acho que por enquanto é isso. Vou finalizar esse vídeo aqui e depois fazer mais um falando sobre energia mecânica. Então fica então a questão do potencial apresentado aqui. E a gente vai continuar estendendo esse conceito de energia potencial através do estudo da energia mecânica no próximo vídeo. Até mais.